Estamos aqui com o pastor Joel. Pastor Joel, hoje muita gente vê se falando na igreja, nos palanques, nos púlpitos, de que os católicos são nossos irmãos. E assim, eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Realmente a gente pode chamar o católico, o apostólico romano de irmão? Da nossa igreja, evangélica, cristão, que segue o evangelho, o cristianismo? Irmão em Cristo. Irmão em Cristo. É o sentido, né? Isso. Olha, a própria Igreja Católica discorda disso. Quem já examinou a literatura oficial da Igreja Católica, como por exemplo os seus compêndios, os compêndios dos catecismos, os compêndios dos concílios, os catecismos, os livros oficiais escritos por padres, bispos, papas, etc., sabe que a Igreja Católica prega que ela é a única igreja de Cristo, a única igreja verdadeira, e que fora dela não há salvação para os que sabem disso. Ou seja, se a pessoa ignora esta verdade, talvez haja até esperança para ela fora da Igreja Católica. Mas se ela já foi informada dessas verdades, ou seja, disso que ela considera ser uma verdade, então essa pessoa está indo para o inferno. Trata-se de um perdido. Logo, é a Igreja Católica que está dizendo que ela não nos vê como irmãos em Cristo. É a posição deles. Eu apenas concordo plenamente com eles. Realmente nós não somos irmãos em Cristo. Pois para sermos irmãos em Cristo, ela vai ter que abrir mão de todas as suas heresias. E uma dessas heresias das quais ela terá que abandonar é o fato dela dizer que ela é a única igreja de Cristo e que fora dela não há salvação para os que sabem disso. O catecismo diz bem claro, se o indivíduo não permanece na Igreja Católica, ele sai dela, ou recusa a entrar nela, essa pessoa não se salvará, se ela já foi informada desta verdade. Olha, para nós, a verdadeira igreja não é a católica, não é a ortodoxa, não é a evangélica, não é a Assembleia de Deus, não é a batista, mas sim o conjunto dos redimidos pelo sangue de Cristo. Então já começa por aí, eles não sabem nem o que é a igreja, porque para nós existem pessoas que são membros da única e verdadeira igreja, que ainda não pertencem a nenhuma igreja no sentido moderno do termo, que seria uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã. Para nós, as pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor já pertencem à única e verdadeira igreja. Esta pessoa deverá sim procurar uma comunidade cristã, mas não para se tornar membro da igreja, mas para comungar com aqueles que também já são membros da igreja. E não é para se salvar, porque a salvação está em Cristo. A salvação não está na Igreja Católica, não está na igreja protestante, nessa ou naquela outra igreja, mas em Jesus Cristo. Ele é que é o Salvador. Considerando que eles estão dizendo que fora dela não há salvação, então eu estou perdido. Se ela é a única igreja verdadeira, então a minha é falsa. Se só ela é a igreja de Cristo, então a minha deve ser do diabo. Partindo deste princípio, é o Papa e seus bispos que estão dizendo que nós não somos irmãos dele. Eles não nos consideram como cristãos. Eles não nos consideram como cristãos, como irmãos em Cristo. Para eles nós temos que irmos para a Igreja Católica para sermos salvos. É isso que eles ensinam. Então, os pastores que às vezes dizem, ah não, os católicos também são nossos irmãos, eu imagino que eles nem sabem que a Igreja Católica prega isso, porque se soubessem, ficaria esquisito, né? Eles, como dizermos que são nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão dizendo, eu não reconheço vocês como meus irmãos, como dizer, ele também está indo para o céu conosco, né? Como dizer que eles estão indo para o céu conosco, se eles mesmos estão dizendo que eles sim estão indo para o céu, mas nós estamos indo para o inferno. O pastor Joel trouxe um livro aqui dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Um livro que fala da doutrina do catolicismo. Exatamente.
esse livro, intitulado Considerando as Doutrinas da Igreja Católica na Escola Dominical, escrito para ser usado em células, nos cultos domésticos, nos grupos familiares, na escola dominical e até em instituições teológicas. Neste livro eu compendio muitas das doutrinas da Igreja Católica, mostrando o que ela prega e ensinando também a contra-argumentar, a mostrar o contrário, a ajudar os nossos amigos católicos a saírem do engano no qual estão. E eu disponibilizo este livro no meu blog, que é o blog, o endereço dele é prjoelapologista.blogspot.com.br. Este livro está disponível lá gratuitamente e se você se interessar em apreciar o seu conteúdo e ter maiores informações, não perca esta oportunidade. Muito